E aí, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em casa. Reparem nessa bagunça, porque eu fico aqui nesse quarto o dia inteiro praticamente gravando aulas, estudando, e o negócio está ficando cada vez mais caótico. Acho que no final da quarentena vai estar tudo caído no chão aqui, certo? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar, então, o nosso conteúdo. Na verdade, vamos dar continuidade, não é? Então, nós vamos dar continuidade ao que nós já estávamos falando em sala, que era história da Roma, de Roma Antiga, certo? E aí, basicamente, eu queria chamar a atenção para vocês para um aspecto aqui sobre a história romana. Eu já falei para vocês sobre a formação da República, a estruturação da República, os grupos sociais, está passando o quadro lá bonitinho para vocês. E agora, eu queria mostrar para vocês, vamos dar continuidade a partir do momento de expansão. Mas para pensar a expansão romana, a gente tem que voltar aqui um pouquinho e pensar a história militar de Roma. Lembre-se que Roma era uma cidade pequena, daí Rômulo e Remo, bebês e tal, uma cidade pequena, frágil, frente a cidades gigantescas e a impérios mais poderosos que existiam ali na Península Itálica, o caso dos Sabinos, o caso dos Etruscos, por exemplo, certo? Então essa cidadezinha pequena, frágil, sabia que poderia ser conquistada a qualquer momento, se seguisse a estrutura militar de todas as outras cidades, que era apenas os proprietários de terra participarem do exército. Então eles fazem uma reforma, uma reestruturação militar que basicamente consistia em dois atos. Quais? Primeiro, introduzindo o exército dos plebeus, certo? Tornando esses caras assalariados. Aí vai ter, então, um conjunto de soldados assalariados no exército. Mas como é que você vai pagar o salário desses caras? Com expansão territorial. Então, primeira coisa, você cria uma infantaria plebeia, que vai ser a base do exército romano em toda a sua história, que é assalariado, mas para pagar esse salário você tem que estar sempre em processo de expansão territorial, beleza? Então o exército aumenta de tamanho com esses plebeus e vê-se a necessidade, portanto, de você ter agora uma expansão territorial. Segunda coisa, além dessa estrutura maior do exército, é um exército muito grande, então você precisa criar um exército bem organizado. Por isso vai se racionalizar o exército, criando estratégias e formações de guerra cada vez mais controlados, como aquela formação tartaruga, os caras colados. Eu vou mostrar um para vocês aqui no vídeo. Colados lado a lado, fechadinhos, um protegendo o outro. A estrutura de forma burocrática, pelotões de 30, 50 soldados, que juntos formavam uma centúria de 100 soldados, e assim formavam uma legião com cerca de 1000 soldados. Né? Então, tudo organizadinho e tudo mais. E isso vai estar na base da expansão territorial romana. Para a gente poder entender isso, eu queria mostrar para vocês um trecho de uma série que eu particularmente adoro, que é a série Roma, da HBO. Eu queria só chamar a atenção para que vocês percebessem essa estrutura extremamente racional da organização do exército aqui. Beleza? Olha lá, vamos ver. Opa, passei. Vamos lá. Ô, Victor. Agora vai. Drunken fool! Reform! Forma, né?
Legionary Titus Pullo is a hero of the 13th Legion, but look at him now. Justice knows every man's number. He has committed a terrible sacrilege, and he will pay for it with his life, as will any man here who breaks the law. Brawlers and drunkards. Não é uma bobeira. Ah, não, porque é a base da estrutura militar romana e que garante o sucesso do Império Romano, que foi um dos maiores impérios expansionistas da história. Beleza, mas agora nós vamos falar então de fato da expansão territorial. Parênteses. A expansão territorial romana se divide em duas, expansão interna e externa. Nós vamos falar primeiro da expansão interna, ver suas consequências, e depois a expansão externa e suas consequências. E é esse o tema da nossa aula, dessa nossa primeira aula de hoje, tá? Depois eu posto uma segunda aula ainda hoje também. Então vamos lá. Primeiro, expansão interna. Parece não fazer sentido essa expressão, mas é porque chama atenção para o processo de expansão dentro da Península Itálica. Roma era uma cidadezinha que vai conquistar toda a botinha lá da Península Itálica, certo? Isso vai ser interessante porque os plebeus serão empregados ali como soldados, como legionários, vão ganhar um salário, e para poder pagar esses caras você precisa de expansão territorial, certo? Segunda coisa, isso é importante também para os patrícios, que vão ganhar mais dinheiro, já eram ricos, vão ficar ainda mais ricos com os saques, roubando as cidades que foram invadidas, e também conquistando novas terras. Eles é que vão acumular as terras, beleza? Suave até aí, meninos? Mas o mais importante aqui é entender que esse processo de expansão territorial, ele leva a um conflito constante entre patrícios e plebeus. E essa talvez seja a grande marca da República Romana. O conflito constante entre patrícios e plebeus. Por que eles entram em guerra? Por diferenças que são políticas mesmo, mas também de status, de acesso às coisas dentro do Estado romano. O que os plebeus não tinham e desejavam, portanto? Algumas coisas, 4 delas. Primeiro, cidadania. Eles desejavam ter direitos políticos, ter acesso à política, coisa que era proibido deles terem. Segunda delas, ter acesso às terras conquistadas. Eles desejavam reforma agrária, portanto. As terras eram conquistadas e todas as terras iam parar nas mãos dos patrícios. Os plebeus também desejavam ter acesso às terras. Terceira coisa, o fim da escravidão por dívida. A escravidão de romanos por romanos, né? Então, eles também não queriam mais se tornar escravos. Eles morriam e matavam em nome de Roma, não tinham direito à política, não tinham terras e ainda eram escravizados. Não fazia sentido. E a quarta e última, a mais curiosa, eles desejavam a possibilidade de ter casamento entre patrícios e plebeus. Detalhe importante, já falei sobre isso com vocês, mas não custa repetir. O amor não tinha sido inventado ainda. Então não é, eu quero casar porque eu amo. Não. Casamento é uma estrutura política aqui. Invenção do amor somente no século XII, tá? Depois de Cristo, inclusive. Se vocês quiserem, eu tenho lá no meu canal pessoal, Vitor Crete Brusadelli, do YouTube, uma aula em que eu falo sobre essa história do amor, da pré-história até a invenção do amor do século XII. Se vocês quiserem assistir, tiver com tempo, 1 horinha de vídeo eu falando sem parar, mas é interessante pra caramba o tema. Então por que eles vão estar querendo casar patrícios e plebeus? Qual que é a ideia aqui? É fazer uma aliança mesmo, uma aliança política. Porque os patrícios podiam não ser milionários, riquíssimos. Tinha terra, viviam bem, claro, mas nem sempre eram muito ricos. E alguns plebeus com expansão vão ganhar muito dinheiro. A gente vai falar disso mais pra frente melhor. Mas alguns plebeus com expansão territorial, sobretudo os comerciantes, vão ganhar muito dinheiro. Então vai ser casar um patrício, que não é dos mais ricos, poderosos, com um plebeu muito rico. Certo? Então era uma aliança política e econômica ali. Essa revolta vai chegar no seu auge quando esses plebeus, eles vão justamente se revoltar de tal forma, prometendo abandonar o exército, e para isso vão até chegar a criar um governo paralelo formado só por plebeus ali em Roma. A cidade de Roma é formada por 7 montes, 7 colinas, e uma dessas colinas, a colina do Aventino, os plebeus ali se reuniram e falaram, se vocês não concederem alguns direitos para nós vamos criar um governo paralelo, vamos sair do exército, e Roma, então, acabaria o seu projeto expansionista. Justamente por isso, então, que nós teremos aqui as chamadas conquistas plebeias. Então, a grande consequência da primeira expansão, da expansão interna, são as conquistas plebeias, certo? A primeira delas é a criação de uma magistratura só para os plebeus, que são os chamados tribunos da plebe. O que são os tribunos da plebe? Basicamente, os tribunos da plebe
são aqueles que deveriam proteger os interesses plebeus. Como? Né? Como que esses caras vão proteger os interesses plebeus? Através de um direito chamado de intercessio, ou seja, o direito de veto sobre as determinações às leis do Senado e do Consulado. O seguinte, os cônsules ou senadores organizaram-se e fizeram uma lei. Essa lei, para ela entrar em vigor, ela tinha que ser aprovada pelo tribuno. Se ele falasse não, a lei não entrava em vigor. Isso é um dispositivo muito interessante, porque, de certa forma, ele veta as leis. Então, ele pode proteger os plebeus de leis que eram contrárias aos plebeus. Basicamente, ele fala, olha, não quero essa lei não vai entrar em vigor, isso não é interessante, isso não é bom. E, assim, ele protege os plebeus. Mas, ao mesmo tempo, ele não ameaça o poder dos patrícios, porque ele só veta leis. Ele não propõe leis, pelo menos não no começo, certo? Beleza. Consequência disso, nós teremos algumas leis também que vão favorecer os plebeus. Eu vou falar de 5, mas as 3 primeiras são as mais importantes. As outras 2 são só para vocês entenderem como esse processo ele continua existindo e tendo continuidade ali. Primeira dessas leis, a chamada Lei das 12 Tábuas. O que é a Lei das 12 Tábuas? É, pela primeira vez, as leis escritas em Roma. Pela primeira vez, nós temos as leis tornadas escritas, substituindo o famoso direito consuetudinário que já existia em Roma, certo? Ali, por escrito, passam a ser defendidas as conquistas plebeias. Na prática, muda muito pouca coisa nas leis, mas pelo menos com as leis escritas, elas são mais difíceis de serem manipuladas. E das mudanças, o que vai ter ali das 12 tábuas que são interessantes? Primeira delas, a conquista de uma ideia chamada de isonomia. O que é isonomia? Igualdade perante a lei. Todos que cometem crimes iguais ou equivalentes são julgados de maneira equivalente, independentemente do grupo social que fazem parte. Segunda dessas coisas, o direito de defesa e apelação. Todo indivíduo que for acusado pode se defender e, se for condenado, pode apelar para uma instância superior da justiça, certo? Inclusive, essas características, isonomia, direito de defesa, apelação, necessidade de prova, e etc., elas são interessantes porque, segundo Paul Veyne, ele diz que é isso que está na base do direito ocidental. Se nós queremos entender onde surge o nosso direito, as nossas leis, temos que procurar aqui na Lei das 12 Tábuas. Certinho? Segunda lei, Lei da Canuleia. Essa daqui é a vitória do amor. Claro que não, já sabem que não. Mas é basicamente a lei que permite o casamento entre patrícios e plebeus. Ou seja, patrícios nem tão ricos, plebeus muito ricos, eles se casam. O filho deles vai ser chamado de nobilitas. Ou seja, a palavra nobre vem daí. Quem são os nobilitas? São aqueles que têm as terras e os direitos políticos dos patrícios e a riqueza dos plebeus. Juntas as duas coisas, é o privilegiado mor ali da sociedade. Beleza? Terceira lei, e a mais importante de todas. Lei da Licínia, certo? Que é a lei que vai ter mais conquistas sociais, propriamente dita. A lei que vai ter garantias mais populares. Primeira coisa, a possibilidade de que as terras que fossem conquistadas fossem, em sua grande parte, distribuídas para os patrícios, mas uma pequena parcela delas seriam entregues também aos plebeus. Então, a distribuição de terras entre patrícios e plebeus. Segunda conquista social é o fim da escravidão por dívida. Não tem mais romano sendo escravizado em Roma, certo? E a terceira e última é a obrigação de que dos 2 cônsules, um sempre fosse plebeu. E aí você também tem um cara agora que pode criar leis, que pode administrar Roma. Essa é uma conquista poderosa. As 2 últimas leis são apenas para complementar esse processo aqui, que é a Lei Ogúnia, que dá aos plebeus o direito de virarem pontífice máximo, que é o cargo máximo da religião romana, e a Lei Hortência, que cria a chamada Comitia Plebis, que era uma assembleia plebeia, e que nessa assembleia plebeia, as leis que fossem aprovadas ali podiam entrar em vigor para Roma inteira. Daí que vem a expressão plebiscito, que significa o quê? A plebe aceita. Então, a consulta popular para criar uma lei é um plebiscito. Sacaram? Bom, finalizamos aqui a expansão interna. Vamos agora para o nosso segundo momento desta aula, que é a expansão externa. Qual que é a expansão externa? Era um projeto romano ambicioso, mas que vai dar certo. Que era basicamente conquistar todas as regiões em torno do mar Mediterrâneo. Estão vendo o mapa aqui? Né? Estão vendo o mapa. Beleza. Aqui está a Península Itálica. E aqui de branquinho é o mar Mediterrâneo. Eles vão querer conquistar toda essa região em volta. E vão conquistar mesmo todo o norte da África, como vocês vão ver, boa parte do Oriente Próximo e todo o sul da
Europa, todo o sul da Europa vai ser conquistado também pelos romanos, certo? O início desse processo de expansão externa se dá durante uma guerra, que a gente vai falar agora, as guerras púnicas, e vai se consolidar no Império, que é o tema das nossas próximas aulas lá para frente. Beleza, galera? Vamos para frente. Então, vamos falar das guerras púnicas e como isso vai dar origem à chamada expansão externa. Para a gente poder entender isso, a gente precisa sacar uma coisa. As guerras púnicas vão ser uma guerra travada entre a cidade de Roma. Vou mostrar para vocês onde está Roma aqui no mapa. Roma aqui, ó, estrelinha, tá vendo? E a cidade de Cartago. Ou seja, são duas cidades que tinham um projeto político muito parecido. Roma tinha conquistado essa parte toda em vermelho, os cartagineses tinham conquistado essa região toda em verde, e ambas cidades desejavam fazer um projeto de expansão territorial para o Mediterrâneo, certo? Beleza? Mas de onde vem essa cidade de Cartago? Cartago é uma cidade fenícia, uma cidade de origem fenícia. Quem são os fenícios? São povos que viviam na atual região do Líbano, certo? Na antiguidade. E eles viviam numa região, uma faixa de terra tão estreita que era muito difícil fazer agricultura e tudo mais. Então eles vão se dedicar basicamente ao comércio, né? Então, basicamente, a grande característica do governo fenício é que eles são comerciantes. E esses comerciantes fenícios espalhavam seus produtos por várias regiões. E à medida que iam espalhando esses produtos, eles criavam cidades-estado, que na verdade eram entrepostos comerciais, lugar para fazer comércio. Uma dessas cidades é Cartago. Uma característica interessante dos fenícios é que eles adotam um regime político chamado de talassocracia. O que é a talassocracia? É um governo onde quem controla a política são as elites dos comerciantes. Segunda característica fenícia é importante. Eles são os inventores do alfabeto silábico, que é o alfabeto que a gente usa até hoje. Por quê? Porque eles vão influenciar os gregos, que vão influenciar os romanos, e do latim, língua falada em Roma, vai chegar o português, certo? E eles também vão ser excelentes matemáticos, vão ser eles que vão criar um conjunto de regras matemáticas que nós adotamos até hoje, certo? Então, beleza, são duas cidades de matrizes culturais distintas, mas com o mesmo projeto, conquistar o Mediterrâneo. Lógico, elas vão entrar em guerra. Só que tem um porém. A forma de batalha de cada uma delas é diferente. A gente já sabe, a gente viu que a reforma militar romana vai criar uma infantaria plebeia, enquanto que os cartagineses vão ser acostumados a uma guerra naval, uma guerra pelo mar. Afinal, eles são de origem fenícia, que controlam a navegação, não é? São excelentes navegadores. Bom, essa guerra ela vai se dar em 3 grandes batalhas, beleza? Primeiro, a batalha pela região da Sicília. Deixa eu pegar o apontador laser aqui para vocês verem. A Sicília é essa ilhazinha maravilhosa aqui no sul da Itália, certo? Como é uma ilha, isso vai favorecer ali os caras que lutam em navios a ganharem. Então nós teremos uma rápida vitória dos cartagineses aqui, certo? O que acontece? No meio disso tudo, né, um grande general cartaginês fala, mas foi tão fácil conquistar os romanos aqui na Sicília, eu vou atacar esses caras aqui na Itália. A ideia dele era justamente essa. O que ele faz? Qual é o nome desse cara? Aníbal. Esse homem aqui que vocês estão vendo, Aníbal. Certo? O Aníbal, então, decide atacar os italianos. Só que ele é um grande general, ele tem uma grande ideia, que é o seguinte, vou dividir meu exército em 2 grupos, a maior parte eu coloco aqui no sul, que é onde tem as maiores forças militares romanas, e ataco os romanos pelo sul. Então, vou subindo aqui a botinha. Pego um outro grupo de soldados e ataco pelo norte. Os romanos não vão estar esperando esse ataque, eu faço um ataque surpresa, e invado rapidamente, conquisto Roma, e faço uma espécie de sanduíche de romanos aqui embaixo, e conquisto tudo rapidamente. A ideia era genial. Só que ele não esperava o seguinte, que primeiro, a resistência aqui seria muito forte, e mais do que isso, que os romanos resistiriam muito fortemente também aqui no norte. Tão fortemente que, além de resistir, eles conquistam essa região aqui, ó, a Península Ibérica, chamada de Hispânia por eles. E aí, cara, os caras conseguem barrar o avanço de Aníbal. Nesse contexto, um general romano tem uma medida louca, assim, bizarra até, né, para os padrões, que é um cara chamado Cipião, o africano, que pega, enquanto está em guerra aqui, ele pega um grande contingente de soldados e atravessa direto para Cartago, invade Cartago e destrói Cartago, enquanto
Aníbal está lá em Roma. Quando Aníbal fica sabendo o que está rolando, ele tenta voltar para defender Cartago, mas é tarde demais. Cartago tinha sido dominada, tinha sido destruída. Para vocês terem ideia, os romanos vão queimar a cidade, mas não bastando queimar a cidade, vão tacar sal na areia, nas terras da cidade, para que nada mais pudesse crescer ali, certo? E ali tomam Cartago e conquistam também várias regiões do norte da África. Mais importante do que a guerra em si, muito mais importante, são as consequências da guerra. Que é primeiro o quê? O processo de expansão para a conquista do Mare Nostrum tem início. Segundo, os romanos vão criar uma estratégia de guerra que vai ser fundamental em toda a sua história, que é a economia de guerra. Porque eles vão perceber que conquistar aquelas terras foi interessante porque eles puderam conquistar escravos, terras, puderam pilhar e ainda, depois de dominar aquela região, eles vão continuar explorando, exigindo a cobrança de impostos. Então a economia romana vai crescer muito a partir desse processo de expansão. O que, lógico, fortalece a política expansionista e cria as chamadas províncias romanas. O que são províncias romanas? São as regiões dominadas por Roma, né, ao longo do Mare Nostrum ali. Outro processo interessante é o processo de enriquecimento dos romanos, sobretudo dos patrícios. Né? Eles vão enriquecer muito, vai começar a surgir luxo, vai começar a surgir tecidos importados, bebidas caras, alimentos caros, casas enormes, tudo isso vai surgir ali. E ao mesmo tempo, com mais dinheiro, nós teremos também um exército cada vez mais profissional, mais voltado para a guerra. Afinal, isso dava muito dinheiro. Ao mesmo tempo, os patrícios vão continuar acumulando terras. E esses caras vão virar latifundiários. É verdade que muitos plebeus também vão conquistar terras por causa da lei licínia, né? Mas, sobretudo, quem ganha terra são os patrícios. Mais ainda os senadores, que vão virar verdadeiros latifundiários. Ok? Outro elemento interessante aqui é que nós teremos também um comércio cada vez maior. Com a expansão territorial, os caras vão começar a pegar produto de uma região aqui, levar para outra, levar para outra, levar para outra. O comércio vai se desenvolver muito. Vai se desenvolver tanto que alguns plebeus, lembre que são os plebeus que comercializam, alguns plebeus vão enriquecer muito, vão enriquecer e muito mesmo, certo? Daí esses caras vão ficar tão ricos e tão cheios da grana que não vão mais ser chamados simplesmente de plebeus, vão ser chamados de homens novos, certo? Porque são os plebeus ricos. Então daqui para frente falou, homens novos são plebeus ricos. Podem ser chamados também de cavaleiros, ordem equestre ou equites. Por que cavaleiros, ordem equestre ou equites? Tudo vinculado a cavalo. Porque ter um cavalo era muito caro. Então, somente plebeus muito ricos podiam ter cavalo. Certo? Beleza? Segunda coisa. Lembra que no sul da Península Itálica nós tínhamos a chamada Magna Grécia, ou seja, um monte de colônias gregas ali. Então, ao conquistar essa região, eles se aproximam mais da cultura grega. E aí nós teremos um processo interessantíssimo que é o quê? Uma influência muito forte, uma influência muito grande da cultura grega na cultura romana. Ou, como ficou claro na frase célebre do Horácio, poeta romano, a Grécia cativa, cativou seu rude conquistador e ensinou ao rústico Lácio as belas artes. A Grécia cativa de cativeiro, prisioneira. A Grécia conquistada cativou, me apaixonei pela cultura grega. E aí os romanos vão cada vez mais aprender grego, se inspirar na cultura grega, estudar os filósofos gregos e vão se aproximando dessa cultura, beleza? E o último tópico aqui dessas consequências é o desenvolvimento de uma política escravista, tá? Meninos, a escravidão sempre existiu em Roma. Desde o período lá da monarquia. Mas ela vai se consolidar aqui com as guerras púnicas, porque esses cartagineses vão ser introduzidos em Roma como escravizados. Isso vai gerar uma mudança radical. Primeiro, o modelo de trabalho agora é um modelo escravista. A economia romana vai ser baseada no trabalho escravo. Isso vai gerar desemprego para os plebeus e, lógico, mais conflitos entre patrícios e plebeus, mas a gente vai ver esses conflitos na próxima aula, beleza? Hoje nós vamos ficar focado aqui em pensar a escravidão, certo? Como eu disse para vocês, olha o que o Patrick Leroux vai dizer aqui. A escravidão foi praticada desde os tempos mais remotos dos reis da monarquia, mas seu desenvolvimento em grande escala foi consequência das guerras de conquista, iniciadas, sobretudo, com essa guerra que a gente acabou de falar, as guerras púnicas. Em latim, eles eram chamados de servos ou ancios, que é o escravo
apenas doméstico, certo? Eles vão ser a base da economia romana. Para vocês terem ideia, durante o Império vão chegar a ser 30% da população romana, certinho? E vão ter vários tipos de escravo, com vários tipos de vida e tudo mais, não é? Variando de acordo com o período. Então, em alguns períodos a escravidão vai ser mais violenta, em outros menos violenta. Em outros vai variar de acordo com a origem do escravo. Um escravo que vem da África sofre mais violência do que um escravo que vem, por exemplo, das outras regiões europeias, certo? A violência vai variar de acordo com o trabalho também, beleza? Isso é sempre comum, né? E os piores escravos ali vão ser os escravos que vão viver nas regiões rurais, os escravos rurais, que vão trabalhar ou nas vilas. O que são as vilas? As fazendas romanas, tá? Vila é fazenda. Ou, então, vão trabalhar na agricultura propriamente dito, mas o pior ainda é os que trabalhavam nas minas, explorando minerais, sempre as piores condições de vida, certo? Teremos também os escravos urbanos, aqueles que viviam nas cidades e que trabalhavam tanto em questões domésticas, cuidavam da casa, etc., quanto os escravos públicos, que trabalhavam fazendo produtos, são artesãos ou trabalhavam no comércio, e também os escravos presentes nos jogos gladiatoriais, mas eu explico isso mais para frente, que são jogos gladiatoriais, que são esses escravos. Eles tinham uma maior liberdade, mas não muita, do que os escravos anteriores. É verdade que muitos desses escravizados eles podiam se transformar em libertos, ou liberto, ou forreado, não é? Através de um manumício. O que é isso? É o cara que é livre, mas não tem nenhum direito político dos caras que já têm origem liberta. Beleza? Então esse cara está livre, ele não é mais escravizado, mas ele não pode ter os mesmos direitos, nem que um patrício, nem que um plebeu. É verdade que, apesar disso, muitos deles tinham uma ascensão social, ganhavam prestígio e tudo mais. Olha, por exemplo, essa inscrição funerária aqui do século II, né? De um liberto, de um escravo, um ex-escravo, perdão. Lúcio Aurelius, liberto de Lúcio César, foi criado de quarto de Lúcio Aurelius e preceptor do Divinus Verus, imperador. Foi distinguido pelo Divino Antonino, imperador divino, é por causa disso, porque como eram chamados os imperadores, Divino Antonino com o cavalo público e com o sacerdócio de Cainino, bem como o pontificado menor. Foi feito por este imperador, procurador da pavimentação das ruas e prefeito dos veículos. Foi encarregado pelo imperador Antônio Augusto e pelo Divino Verus do abastecimento do exército e ganhou uma lança pura, um estandarte e uma coroa mural. Procurador das contas municipais, está enterrado aqui com sua mulher, Cioneia Laena. Ou seja, esse cara ele era um escravo, foi tornado liberto, era o escravo de um imperador, então a proximidade com o imperador favoreceu a vida dele, ele teve uma ascensão social. É verdade que esses escravizados conquistaram algumas melhores condições de vida a partir das chamadas 3 guerras servis, que são guerras de escravizados contra o Império Romano ou contra homens livres. Bom, meninos, nossa primeira aula de hoje, como vocês sabem, são 2 por dia, então daqui a pouco eu volto. Nossa primeira aula de hoje acaba aqui. Espero que vocês tenham aprendido. E, de novo, qualquer dúvida, me procure. Vou mandar na plataforma, mas também no grupo, uma lista de exercícios para vocês. Falou, meninos. Um abraço. É nóis.